Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite mais uma vez, na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. Ontem eu falei aqui sobre Paulo, tinha até uma intenção de trazer um ensino, uma palavra de ensino, a partir de Paulo, do ensino de Paulo, mas na tarde de hoje, meditando na palavra de Deus, achei que esta palavra de Pedro, capítulo 5, verso 8 a 11, é muito apropriada. Pedro acrescenta, né? Ontem falamos sobre Paulo em Éfeso, hoje falo sobre Pedro, então, um pouquinho sobre Pedro, na batalha, no confronto espiritual que é tão real, tão visível. Pedro escreve, então, sua primeira carta, capítulo 5, verso 8 a 11, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, ninguém pode negar a realidade do conflito espiritual. Este conflito é real, verdadeiro. O que acontece? O que processa nesse universo? São dois reinos em confronto. Luz e trevas, verdade e mentira, bem e mal. Pedro disse que o diabo anda em derredor. Davi também mencionou: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. O escritor aos Hebreus também diz: os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Imagine os irmãos então com esse quadro já montado na nossa mente, o anjo do Senhor bem perto de nós, bem junto da gente aqui, mais um pouco ao redor aqui, uma certa distância, em dados momentos do dia ou da noite, sei lá, na viagem ou em casa, um outro personagem malévolo, perverso, girando, caminhando, circundando, com intuitos destruidores, bem perto também de nós, não muito distante. Quando você imagina esse quadro espiritual, isso é de estarrecer quando pensamos que a realidade de milhares de seres espirituais vivendo ao nosso redor, nessa atmosfera que enche o planeta Terra, que envolve o planeta Terra, diariamente, certamente, porque o anjo que acampa ao nosso redor, a Bíblia diz que é para nos livrar. Então ele estará agindo, ele estará entrando em ação para não deixar que seu pé tropece, caia num buraco, o carro atinja você, um homem perverso tente te matar, de alguma forma você nem vê. Você não vê, você não consegue, você não pode ver, aliás. O leão ao derredor, bramando, querendo destruir. Porque o anjo do Senhor está em plena ação. Literalmente deve acontecer todos os dias, ou talvez até por diversas vezes no dia, essa intervenção milagrosa do mundo espiritual a nosso favor, como também o mundo espiritual do mal, por aí caçando oportunidades de nos atingir. Alguém poderia perguntar assim: por que Deus não permite que a gente veja todo esse confronto? De vez em quando Deus dá um vislumbre, mas Deus não permite que a gente veja toda a dimensão deste confronto, a fim de nos proteger emocionalmente, psicologicamente, porque nós não seríamos capazes
de codificar e de entender esse mundo espiritual se ele descobrisse de uma vez diante de nossos olhos naturais. Mas uma coisa nós sabemos, embora não possamos e nem precisamos ver, e damos graças a Deus porque não vemos. Eu entendo isso perfeitamente. Eu nunca tive grandes prejuízos com roubos, essas coisas, assalto. Nunca tive, graças a Deus. Já tive prejuízo, mas pequeno. Na minha própria casa, antes de fazer alguns reforços necessários, por umas 2 vezes ou 3, me parece, alguém entrou dentro da nossa casa, em pleno dia, com a gente lá dentro. E por umas 2 vezes que isso aconteceu, nenhum de nós vimos nada. As meninas não viram, elas ainda estavam em casa, todas solteiras. A Eleusa não viu, eu estava estudando no quarto, não escutei, não vi. E dei graças a Deus, porque o prejuízo foi mínimo, foi tão pequenininho, insignificante, que eu disse: Senhor, que bom que eu não vi. O Senhor me guardou, me protegeu. Depois, numa dessas aí, a gente viu sinais de sangue por onde a pessoa tinha entrado, porque acho que ele cortou-se num vitrô, onde ele conseguiu passar. Acho que devia ser uma pessoa bem franzina, bem magra. E nos prejuízos, o maior que teve, um desses levaram, na época do MP3 ainda, da Grace, né? Estava em cima da cama, ela estava ouvindo, deixou ele de lado e cochilou. Eu estava no quarto ao lado, a Eleusa estava no outro lugar, acho que lá, não sei aonde. Sei que quando nós levantamos para cuidar da vida, dizia: cadê isso, cadê aquilo? Não está aqui. Mas ninguém pegou, ninguém guardou. Então entrou alguém aqui. Mas tudo bem, Deus não permitiu que a gente nem visse. Eu louvo a Deus por isso, porque é tão pequeno o estrago. O diabo, ele é muito pobre, né? Ele fica arranhando a gente por conta de bobagens, querendo um MP3 que naquela época não valia nem, acho que hoje não valeria nem 50 reais. Então o Senhor não permite. Deus coloca o mundo espiritual numa condição de invisibilidade, de ocultamento, mas ele não deixa de ser real. Essa que é a questão. E mais uma coisa, além dele existir, ser real, a Bíblia diz que Deus conta conosco de alguma forma muito especial no processamento desse confronto entre luz e trevas, bem e mal, verdade e mentira. Deus conta conosco. Nós temos que saber qual é a postura nossa diante deste confronto. Qual é a nossa parte? O que Deus quer que você e eu façam? Onde que Ele quer que nós nos coloquemos? É isso que eu quero falar agora rapidamente, em alguns pontos detalhadamente, para ficar bem didático. Primeiro, antes de mais nada, Deus espera, Deus quer que você e eu, nós reconheçamos o nosso envolvimento neste conflito. Olha, Pedro disse assim: o diabo vosso adversário. Então está claro que o diabo não é apenas adversário de Deus, ele também é nosso adversário. E você precisa saber que o diabo é um ser irreconciliável, cruel. Seu único objetivo é matar, roubar e destruir. E se ele pudesse fazer tudo o que ele diz que vai fazer, mas ele não vai fazer, porque Deus não permitirá ele fazer tudo o que ele diz que vai fazer. Se ele pudesse, ele mataria todos, destruiria. Ele viria neste mundo como uma bomba de neutro, mais do que uma bomba atômica. A Bíblia diz que Satanás é aquele que engana todo mundo. O máximo que ele pode tentar é enganar. E por isso que ele diz assim: eu vou matar todo mundo. Mentira. Agora eu vou destruir. Mentira. Agora você não vai ter mais chance nenhuma na sua vida, você perdeu todas as chances. Mentira. Às vezes ele mente para a gente, mente para você, mente para mim, que Deus não vai te ajudar mais, que Deus não te ama, que Deus não quer
te estender as mãos, tudo mentira, porque o nosso Deus é o Deus de toda a graça, disse Pedro. E ainda que Ele permita a gente passar por alguns revés, algumas batalhas, a Bíblia diz que Ele é aquele que nos fortalece, é aquele que nos confirma, é aquele que nos fortalece e nos capacita para estarmos de pé. É o Deus de toda graça. Quando nos unimos a Cristo, pela fé que nós depositamos no Senhor Jesus, nós passamos a integrar a milícia do Senhor Jesus, que é a milícia do bem. Paulo diz que nós nos tornamos soldados de Cristo. Ele escreveu para Timóteo na segunda carta, capítulo 2: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O Senhor nos alistou para a guerra. Você aceitou a convocação de Jesus. Você integrou um exército. Você faz parte de um projeto eterno. Você compõe um reino que está sendo instalado no mundo. Vai chegar na sua plenitude muito breve. Então, primeiro ponto: reconheça que você faz parte dessa batalha. Não tenha medo, pelo contrário, sinta-se feliz, porque Jesus confia em você e te convoca para estar com Ele nessa batalha. Número 2, identifique bem o inimigo. Paulo disse: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. A gente não sai por aí, como eu disse aqui, acho que ontem mesmo, a gente não sai aí à caça de demônios, não, de jeito nenhum, não interessa, né? Quanto menos demônios aparecerem, melhor, né? Não é igual aquela história do católico, não. Quanto mais rezos, mais assombração aparece. Tem gente que acha que é vantagem as assombrações aparecerem. A vantagem para mim é não aparecer. Quanto menos possessões houver na igreja, melhor. Mas por que eu vou medir a presença e a espiritualidade da igreja por manifestações de demônio? Aonde demônio pode aferir a presença de Deus e a espiritualidade de alguém? Ah, pastor, tem 1 ano que não manifesta demônio aqui. É porque a glória de Deus circunda este lugar. Eles nem chegam. Ah, mas eu gosto daqueles cultos que tem demônio. Eu gosto do culto que tem Jesus, isso sim. Eu não sei por que tem gente que tem obsessão por demônio. Ele é caça-demônio. Você vê uma pessoa assim um pouquinho diferente na igreja e diz: é por esse que eu vou orar, agora mesmo eu vou orar por ele. E na hora da oração ele manda a mão na fronte da pessoa, dá um aperto fora do comum e balança a cabeça e grita muito, como se tivesse com isso, enfrentando o mundo espiritual. Na realidade, na ignorância de quem faz isso, pode estar até desarmando a pessoa para uma brecha maligna mesmo, o que não é vantagem nenhuma, porque o nosso intento aqui é reforçar todo mundo para que nada aproxime de você, nem passe perto de você. Tinha uma senhora que foi trazida à igreja aqui um tempo atrás, bastante tempo atrás, e ela ia numa outra igreja aqui na cidade, e toda vez que ela ia, os pregadores lá punham a mão na cabeça dela e sacudia até ela ficar perturbada e caía, e eles escarravam pelo cabelo e machucavam ela muito. Eu não sabia de nada. A irmã trouxe essa senhora, dizendo para ela: minha igreja é diferente, vamos lá. Ela não queria mais igreja. Ela realmente sentia mal, era perturbada, tinha problemas, mas ela veio, trouxeram ela, e nós pregamos a palavra de Deus. E quando chegou a hora da oração, que todos vieram à frente, que a senhora veio também, a irmã me fez um sinal, disse: ore por ela, pastor, né? Me fez o sinal que eu fosse orar por ela. E eu cheguei mansamente, suavemente, não quis nem tocar nela, nem pôr as mãos na cabeça, nem nada. Só cheguei perto dela e disse: Senhor,
aqui está esta filha tua, Senhor, cobre ela agora com o manto do teu amor, da sua misericórdia, aquece o coração dela para ela sentir que o Senhor ama e tal. E fui orando, ela foi ficando quietinha, quietinha. Quando terminou a oração, ela abriu os olhos e disse: graças a Deus. Quando eles foram embora, a irmã voltou e disse: pastor, aconteceu uma coisa extraordinária. A minha amiga estava desistindo de vir à igreja, porque estava sendo até machucada na igreja. E o senhor, hoje, vocês oram sempre impondo as mãos. Sim, ele disse, mas hoje o senhor nem as mãos colocou. E mesmo assim ela disse que estava sentindo muito em paz, leve, tranquila. Ela disse que tão diferente. E isso nos faz lembrar também de uma irmã que foi chamada para orar por uma vizinha dela, que estava endemoniada, e quando ela entrou na sala, a vizinha estava ali quebrando, estragando a sala dela mesmo, os familiares tinham recuado, e a irmã chegou e abraçou ela de uma vez e disse: eu te amo em Cristo Jesus, e o meu Senhor te ama mais do que eu, e o poder de Deus está te envolvendo. E aquela mulher foi liberta sem precisar dar nenhum grito, liberta imediatamente por um abraço cheio de amor, de carinho. Tudo que o inimigo não tem, aquela irmã levou calor, afeto, bondade, misericórdia. Ele não aguentou, ele não suportou, não precisou de mandar ele embora, não. Ele achou a porta e foi. Temos que identificar o inimigo, não podemos tratar os problemas superficialmente. A nossa luta não é contra uma pessoa que tem problema de vício, não, de jeito nenhum, absolutamente. Uma pessoa que tem um problema de vício tem que ser amada. Uma pessoa que foi fragilizada e fraca e se entregou ao roubo, ao assalto, entrou por um caminho desse. Não, nós não estamos com raiva de ninguém. Ele não é alvo, ele não é o nosso inimigo, não. Aquela é uma alma preciosa, é uma vida que Jesus morreu por ela. O inferno está torcendo para ela pensar que todo mundo a odeia, mas nós temos que mostrar para ela que a igreja ama ela, porque aonde Jesus está, onde Jesus habita, os seres humanos transformados por Deus levam o amor dele aonde não tem amor, leva a luz dele onde só tem trevas, leva a paz onde tem medo, leva fortaleza aonde há fraquezas. Se não identificarmos o inimigo, nós atiraremos na direção errada. Nós vamos tentar atingir a vítima e não o problema, não o inimigo que causa aquilo. Daí é importante estarmos sempre orando para Deus preparar o caminho, preparar o seu trajeto até chegar naquela família, até chegar naquela pessoa, às vezes suportando, tolerando, né, aquelas pessoas que são traumatizadas já pelo mal. Então elas querem rejeitar tudo, elas querem rejeitar o evangelho, o pregador, e você chega e diz: eu, em nome de Jesus, vou mudar a concepção dessa pessoa. O diabo que tentou construir dentro dela uma fortaleza, nós vamos demolir essa fortaleza. Vamos demolir essa fortaleza. Terceira postura importante nesta batalha: certifique-se que você que está envolvido nesse grande empreendimento de Deus, certifique-se que você está em bom relacionamento com Deus. Tem uma história da Bíblia, uma bonita, é a de Paulo, né? Eu vou ler um trechinho da experiência de Paulo em Éfeso. Diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos judeus. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Atos 19. E vocês, quem são?
certifique-se de que você está bem com Jesus. No mundo espiritual não funciona essa história, eu sou amigo do primo do vizinho, e esse vizinho meu é crente, então eu estou em nome dele, tentando obter algum resultado. Não, na vida espiritual não existe essa possibilidade de servir a Deus por correspondência, né? Por segunda mão. Aqueles judeus estavam brincando apenas com o mundo espiritual, né? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os demônios disseram: nós conhecemos quem é Jesus e bem sabemos quem é Paulo. Esta é uma questão interessante para quem está vivendo na fé, vivendo num padrão espiritual agradável a Deus, que você não passará desconhecido. O mundo espiritual vai te conhecer, mas vai te conhecer se você está aliado com Jesus, alinhado com a palavra dele, vai te conhecer para te respeitar. Bem sei quem é Paulo. Nós sabemos muito bem quem é Jesus e também conhecemos muito bem quem é Paulo. Eu creio que o mundo espiritual está dizendo isso a respeito de cada um de vocês. Não tenham medo. Eles estão dizendo: bem sei quem é aquela mulher, aquela moça. Bem sabemos. Por quê? Porque você anda com Jesus. Agora, se aparece um aventureiro em nosso meio e vê a gente orando, e vê a gente expulsando um demônio e diz: eu vou fazer como eles fazem, aí vai dar errado. Por quê? Os espíritos malignos perguntaram: e vocês, quem sois? Quem sois? Bom, aqui está um atestado. Deus permitiu que isso ficasse nas Escrituras para mostrar que o mundo espiritual pode atestar a espiritualidade de alguém. Satanás sabe tudo a nosso respeito. Com certeza. Isso não pode pôr medo no coração de ninguém, não vai diminuir o seu zelo pelas coisas de Deus, pelo contrário, deve aumentar ainda mais. Mas isso aqui nos adverte. Se ele sabe então quem sou eu em Cristo Jesus, então agora eu tenho uma responsabilização ainda maior. Não posso ocultar coisa alguma, não posso simular, não posso deixar de ser verdadeiro, porque ele sabe quem eu sou. Jesus disse: seja porém vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então o Senhor Jesus apela para a verdade do caráter íntegro. Temos que sermos completos no Senhor. E aí não importa esse mundo espiritual, não interessa. O atestado dele vai, sem dúvida, hora ou outra ser emitido, mas será sempre para dizer: bem sei quem é Paulo. A Bíblia diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Essa questão, irmão, de viver prática de pecado é muito perigosa. Cometer uma falha, um deslize, ninguém escapa de cometer, quer seja por palavras ou por obras, mas uma coisa muito diferente é você estar caminhando e de repente tropeçar. Você cai, mas levanta, limpa logo essa roupa e endireita e diz: vou ter mais cuidado agora, vou olhar mais com cuidado o caminho que eu estou andando, vou ver os perigos que estão por aí, né, que podem fazer a gente tropeçar, e você segue a sua caminhada. É muito diferente da prática do pecado, e eu estou falando exatamente da prática. A prática faz o homem se aliar ao diabo. Pratica hoje, pratica amanhã, pratica durante a semana, durante o mês, e vai levando a vida naqueles hábitos, naqueles procedimentos. Isso é prática. E prática derruba toda a proteção, derruba todos os marcos divisórios que Deus colocou entre você e esse mundo do mal.
Então a Bíblia diz que tem saída para isso? Tem. A Bíblia diz: arrependa-se dos seus pecados. O Espírito Santo, ele convence a gente do pecado. Quando a gente erra, o Espírito Santo vem e diz: isso é errado. E você diz: é verdade, Espírito Santo, me perdoa. É verdade, me perdoa, me fortalece nessa área, eu não posso mais cometer esse erro. Então naquele momento, aquela transgressão, aquele pecado, não põe não abre nenhum espaço para o diabo entrar, de jeito nenhum. O Senhor fecha, o Senhor toma a sua causa nas mãos dele. Mas se o Espírito Santo, que convence a gente do pecado, que vem operando em nossa vida, que vem falando conosco, se ele for sendo ignorado, se ele for sendo deixado de lado, e a pessoa continuar obstinadamente naquele caminho pecaminoso, isso vai entristecer o Espírito Santo. E o entristecimento do Espírito Santo é exatamente porque vai abrir uma brecha para entrar influências nocivas, destrutivas, numa área que o Espírito Santo não queria que entrasse. Que área é essa? Nosso coração, nossa vida. A Bíblia diz que é andar na luz. Andar na luz para que o sangue nos purifique de todo o pecado. Um certo casal, servindo na igreja, a irmã muito dedicada na obra, e o irmão dedicado na obra, mas muito dedicado no trabalho, e menos na obra, mais no trabalho. Começou a prosperar financeiramente. Ele montou uma empresa, começou a crescer muito, ganhar dinheiro mesmo, mas a irmã mais presente na igreja, ele muito faltoso. E ele foi prosperando, ficou bem, estava muito bem de situação, pôde comprar carro novo, caro, carro bonito, roupas boas. Mas devagarzinho, a irmã não tinha percebido, mas devagarzinho o irmão estava muito indiferente na igreja, no culto, na hora do culto, sabe? Aquela pessoa que não para sentado, não ouve a mensagem inteira, quer ir embora antes da hora, e nunca ele tem mais aquele prazer. Só que ele teve uma ascensão e de repente ele começou a ter um decréscimo, começou a cair no sentido, a empresa dá tudo errado, prejuízo por todo lado, foi acumulando dívidas. E aí a esposa, muito simples, começou a orar a Deus: Senhor, faz uma obra, Senhor, intervém, Senhor, tira todo esse fracasso que está acontecendo. E foi orando, pedindo a Deus, até que um dia o Senhor falou com ela abertamente: não ore por ele, porque eu não vou mudar a situação. Ele vai chegar a zero novamente, porque ele já abriu uma brecha, ele está em pecado. Deus falou claramente para ela. Aí ela, voltando para casa, disse: vamos conversar. O que está acontecendo? Não está acontecendo. Ele disse: está, Deus já me falou. Você precisa de falar com a sua boca para a gente procurar uma solução. Ele disse: eu tenho que te falar então. Eu estou sendo infiel a você. O Senhor falou para aquela irmã, disse: não ore por ele. Interessante, né? Que às vezes toda coisa que vai mal, a gente começa a orar para que ela seja revertida e comece a ficar bem de novo. Mas a gente nunca pensa que a questão é uma brecha aberta. Então aquela irmã parou de orar e ele foi descendo a zero, até acabar tudo, até perder a empresa, só porque ele começou a humilhar diante de Deus, humilhou para sua esposa, pediu perdão, ela perdoou, e Deus começou, a hora que ele quebrantou o coração e voltou para Deus, Deus começou a abençoar a vida dele. Então quando uma coisa vai má, não vai bem, esposo, a esposa, filhos, antes de qualquer coisa, não parta correndo já para uma campanha, não. Chama a quem está naquela situação e pergunte: você está fazendo a vontade de Deus? Porque se você não estiver fazendo a vontade de Deus, não vai adiantar eu entrar em campanha por você. Deus permitiu que a brecha
aberta fosse uma entrada para o devorador, para o inimigo entrar e arrasar. E ele fez isso mesmo, voltou a estaca zero, voltou a trabalhar como empregado. Mas ainda é melhor perder a empresa, perder a riqueza e sair do pecado e não morrer espiritualmente, do que ficar no pecado e morrer espiritualmente. O Senhor Jesus revelou para os seus apóstolos o porquê ele não temia, absolutamente ele não temia o maligno. No capítulo 14 de João, verso 30, Jesus está ali entre o cenáculo e o jardim do Getsêmani, naquele percurso onde vai culminar na sua prisão à noite. Nós não sabemos o lugar exato que ele falou isso, capítulo 14, a ceia foi no capítulo 13, então tem um percurso ali do capítulo, final do capítulo 13, os capítulos 14, 15, 16, 17 e 18, onde nós temos o ensino mais completo de Jesus sobre o Espírito Santo, onde nós temos a oração sacerdotal, onde nós temos muito ensino de Cristo para a igreja, para os discípulos. E ele fala isso aqui, capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco. Provavelmente ele já estava no Getsêmani. Porque se aproxima o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás. Aí Jesus diz, porque ele não temia absolutamente em nada Satanás. Ele diz, e nada, e ele nada tem em mim. O diabo não pôs nada dele em mim. A minha vida está completamente permeada por Deus. Agora, isso pode ser dito de todos os seres humanos? Não tem nada do diabo em mim? Ah, tem pessoa que tem a ira do diabo nele, outro tem a vingança do diabo nele, outro tem a crueldade do diabo nele, outro tem alguma coisa do maligno. Mas Jesus disse, ele não tem nada em mim. Essa expressão, não tem nada em mim, lembra-nos uma linguagem militar, uma terminologia militar que eles lá em guerras, em confrontos, chamam de cabeça de ponte. Sabe o que é cabeça de ponte? Essa expressão indica um ponto de acesso, um lugar adequado para se fazer uma ponte e atravessar e entrar no território inimigo, invadir o território. Então na linguagem militar, quando eles dizem assim, nós temos uma cabeça de ponte, é porque nós já criamos um acesso. Jesus está dizendo, o diabo criou acesso no mundo inteiro, menos em mim. Ele não tem nada em mim. Eu posso vencê-lo em todas as batalhas. Isso é incrível, né? Isso é poderoso. O alvo ideal da nossa vida cristã é chegar a esse ponto, dizer, o diabo não tem nada dele em mim. Tem gente brincando com o pecado, achando que é coisa à toa. Isso é cabeça de ponte. É por aí que ele entra. Os antigos crentes americanos diziam o seguinte, quando você converter, passa a ponte e mete fogo nela. Para que seu compromisso com Jesus seja definitivo. Você não precisa de voltar atrás. Também consta e diz que um dos conquistadores aí do passado, não sei se era Napoleão, se era Alexandre, quando ia conquistar um país, ia de navios, chegava na praia e dizia, vamos descer e pôr fogo nos navios. Disse, mas Alteza, e se a gente precisar de bater em retirada? Ele diz, aqui não tem jeito de bater em retirada, aqui é lutar e vencer. Lutar e vencer. Põe fogo nos navios. A vida do cristão tem que ser decisiva. Nós temos que decidir. Nós temos que tomar o nosso lado. Nós temos que deixar bem claro de que lado nós estamos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha
varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O conhecimento que Deus te deu do Evangelho é para te levar a um patamar, a uma dimensão de comunhão perfeita com Deus. Nada menos do que isso. Você não pode dizer, eu sou mais ou menos crente, eu estou indo na igreja. Você tem que dizer, eu estou cheio do Espírito Santo, Deus está na minha vida, na minha casa quem manda é Jesus, no meu namoro quem manda é Jesus, quem cuida e governa o meu relacionamento conjugal é Jesus, no meu trabalho quem manda é Jesus. Tudo o que há em mim é para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Finalizando. 3 coisas que você não pode esquecer, porque são verdades do mundo espiritual. Número 1, Jesus já foi declarado vencedor. Nós não estamos seguindo alguém que está pelejando para vencer, não. Jesus já venceu a batalha. Ele fulminou, ele acabou com toda a autoridade de Satanás na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Segundo, a igreja recebeu ordens para subjugar todo o poder do mal. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Paulo diz que muito breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus permitiu, Deus criou este expediente para fazer o diabo terminar sua trajetória debaixo dos nossos pés. Toda a sua senda de destruição, de maldade vai terminar debaixo dos nossos pés. O Senhor veio, foi o nosso representante no mundo espiritual, conquistou o governo e o domínio, e depois ele nos entrega, diz, olha, eu vou colocar o inimigo na seu último suspiro, debaixo dos pés de vocês, porque foi ele quem derrubou vocês lá no Éden. Foi ele que trouxe toda essa conturbação para o planeta Terra. Então ele vai terminar debaixo dos pés de vocês, para que a obra de Deus seja perfeita. A Bíblia diz, convém que ele reine, até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E para terminar, Satanás não pode ir 1 milímetro além do sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Diga comigo enquanto você está levantando. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Queridos irmãos, nós incentivamos a todos que estejam prontos e bem dispostos para continuar servindo a Jesus neste confronto espiritual. Muito breve os reinos do mundo serão do nosso Deus e do seu Cristo, e todos os povos o servirão. E a Bíblia diz que o Senhor vai reinar até que tudo esteja debaixo de seus pés, e então ele entregará o reino a Deus seu Pai, para que Deus seja tudo em todos. Não há o que temer. Diga comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Querido Pai Celestial, nós te adoramos nesta hora, rendendo a Ti a gratidão por sermos, Senhor, lavados neste sangue, redimidos, Senhor, por este sangue precioso da cruz. O Senhor é grande e poderoso nas nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, pedindo a bênção do Senhor para teus filhos, para cada um dos nossos irmãos, para cada família, para cada um dos teus obreiros, para cada um dos teus cantores, dos teus músicos. Deus, reveste de força e poder, da autoridade espiritual. Abençoe que a tua igreja possa caminhar com toda a confiança, com toda a certeza de que o Senhor é digno. Tu és grande, santo, poderoso, triunfa na batalha, o Deus que pode resolver, tirar todas as barreiras e todos os empecilhos do nosso caminho. Pai, entregamos a Ti nesta hora, abençoamos aqueles também que estão ouvindo a Tua palavra,
por meio de outros canais de comunicação, que o Espírito de Deus vá de encontro às famílias necessitadas, aos filhos que os pais choram, clamam, em nome de Jesus. Caia por terra toda a força do mal, solte essas vidas, ó espírito engano. Nós oramos contra o vício, oramos contra todo o mal, todo o espírito que age por detrás dessas forças destruidoras, sejam anulados em nome de Jesus, sejam vencidos pelo poder do sangue, em nome do Senhor. Abençoamos agora cada família, cada parente, cada amigo, cada pessoa ligada aos irmãos aqui desta igreja, onde tiver uma pessoa, Senhor, precisando de um toque milagroso da tua parte, vai ao encontro dessa pessoa, ministra a tua vida, a tua libertação, a tua cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.